Dependência, vulnerabilidade e violência. Meu nome é André Traves e essa é a nossa live de hoje. Oi, povo! Sejam todos bem-vindos. Quem vai assistir essa live posteriormente, espero que todos tenham tido aí um ótimo domingo de eleição, né, minha gente? Hoje é um dia bastante importante aí pro Brasil, né? Se a gente for pensar no sentido de como as coisas, né, vão ficar, a política, né, como que as coisas vão andar, toda a questão da saúde, educação, né, em cada região. Então eu espero que todos possam ter tido aí um excelente domingo, uma ótima votação e que aí estamos esperando o resultado desse primeiro momento, né, primeiro turno, para quais cidades terão o segundo turno, quais estados, né, minha gente? Então eu espero que realmente todos possam ter tido aí um excelente final de semana. E eu estou aqui para poder falar sobre um tema que inclui, inclusive, esse momento aí de eleições, né? Se a gente for pensar na questão de vulnerabilidade diante das dependências, e a gente vai ver que não preciso unicamente falar das dependências, teve um momento aí da nossa história em que eram proibidas, né, a venda de bebida alcoólica, se eu não me engano, 24 horas antes, ou era meia-noite, a partir da meia-noite no dia da eleição, diante aí da preocupação dessa vulnerabilidade que as pessoas poderiam ter, né, estar ao voto, né, no momento do voto. Se a gente for pensar na questão, né, eu faço uso da bebida, começo lá, né, de madrugada, de noite, normalmente as eleições são de domingo, então as pessoas começam já a curtir no sábado, por exemplo, e aí começam a beber no sábado, continua aí madrugada dentro, e aí quando ela vai fazer, né, esse caminhar aí para esse voto, ela pode não estar intoxicada, né? Porque 12 horas depois, em torno aí, mais ou menos, você não está intoxicado mais, né? 8 horas, dependendo aí, né? Repouso, hidratação, alimentação, então depende, você não vai estar mais intoxicado. Porém, você vai estar um pós-uso. E esse pós-uso, ele traz aí
alguns sintomas, algumas que a gente fala aí de efeitos colaterais, né, vamos colocar assim, diante desse período que eu fiquei bebendo. E aí a gente pode aumentar, expandir para outras substâncias químicas também, né? Então eu fico a noite inteira fumando maconha, eu fico a noite inteira aí, ou um período longo fazendo uso de cocaína ou de crack, né? Então, quando eu vou lá fazer o meu voto, quando eu vou até o colégio eleitoral, eu posso não estar intoxicado. Mesmo a gente vendo pessoas que vão intoxicadas e aí são proibidas. Matheus, obrigado pela presença, Matheus. E aí as pessoas são proibidas de votar, porque não tem como, né? Não tem como você ter um votar intoxicado, você ter um votar em que vai trazer um prejuízo, em que você não está nas suas condições, né, consciente diante ali de uma responsabilidade tão grande. Então, essa vulnerabilidade que se coloca quando a pessoa ela está em pós-uso para fazer, né, para assumir uma responsabilidade tão séria que é o voto, é algo aí bastante importante para que a gente possa refletir, possa pensar. O parar de beber bem antes, né? Lógico que eu estou falando parar de beber quem não é dependente de álcool, né, minha gente? Quem não é dependente. Porque, obviamente, que o dependente, ele jamais vai poder estar fazendo esse uso de álcool ou uso de qualquer outra substância ou até qualquer outro comportamento não saudável diante aí do momento tão sério e tão responsável que cada um tem diante aí das eleições, por exemplo. E aí, pegando o gancho da vulnerabilidade, por exemplo, se eu estou intoxicado, se estou um pós-uso, eu fico o quê? Eu fico mais suscetível, né, a essa sensibilidade a provocações, né? Eu fico com uma tolerância emocional muito menor, então eu não tenho tanta paciência, eu fico com pavio curto, que é muito o que a gente vê também, né? Então a gente vê muitas confusões, muitas brigas, né, nesse momento de eleições, quando as pessoas estão bêbadas ou quando as pessoas estão ao nível intoxicado, ou um pós-uso que a pessoa está mais irritada, a pessoa está mais mal-humorada, ela traz alguns efeitos colaterais aí bastante desconfortáveis, principalmente se é um dependente. Se é um dependente químico, já existem vários estudos que é chamado aí, né, da síndrome de abstinência, que são sintomas desencadeados diante da ausência daquela substância de preferência. Então, na ausência daquela substância, vão ter vários sintomas que vão sendo desencadeados aí no dependente, seja questões físicas ou questões psíquicas, emocionais. E a irritabilidade, o nervosismo, o mau humor é uma delas, né? E aí a gente não pode esquecer que, como eu tô com um limiar muito baixo de tolerância, é óbvio que quando uma pessoa olhou torto pra mim, eu vou partir pra briga, ou eu não vou ter tanta paciência caso aquele outro, né, me provoque, caso de repente aconteça alguma coisa na urna, né, tem uma fila grande, por exemplo, aí a pessoa não consegue, não ter paciência para ela ficar esperando, então ela começa a fazer o motim. Então veja, quando eu falo de vulnerabilidade, gente, quando eu falo de violência, a gente tem que entender que eu saí, né, do meu eixo, eu saí da minha, né, dessa realidade aí, por mais sofrida que seja, como se a gente pensar nos anestésicos, por isso que a dependência é olhada como anestésica, né, e naquele momento eu não estou utilizando aquele anestésico, né, eu não vou estar utilizando aquele anestésico, ou eu vou estar o que? Eu vou estar exacerbado, né, de borbulhões
de angústia, de sofrimento diante daquele momento que eu não estou usando aquele anestésico. Então, ou eu vou estar intoxicado, que eu vou estar anestesiado, ou eu não vou estar anestesiado, que eu não vou ter feito uso de nada, porém eu vou ter os sintomas que é chamado aí síndrome de abstinência. Seja bem-vinda! É a Alessandra que entrou? Me fala aí seu nominho, por favor. Eu acho que a Alessandra é a Paula. Lilian também pode ser, mas como ainda eu não decorei o nominho, eu peço aí, por favor, que me fale, que aí eu vou decorar. Já falei, né? Eu lembro que você já entrou aqui uma vez e eu falei que na terceira vez decora. A segunda, na terceira eu tenho certeza que eu vou lembrar. Então, se a gente expandir para várias situações, e não só o dependente, gente, né? Como eu falei no início, não é só o dependente que fica vulnerável a uma situação como, por exemplo, a questão da eleição, né? Uma pessoa que não é dependente, ela bebeu e vai votar, ela vai trazer, obviamente, um certo prejuízo ali, naquele momento, seja comportamental, seja físico, né? Se ela tá vulnerável diante aí daquele uso, diante daquela intoxicação ou pós-intoxicação, ou porque não dormiu direito, já tem vários estudos, a gente já falou isso aqui em algumas lives, o quanto que a quebra da qualidade do sono, ela vai trazer um prejuízo no dia seguinte, um prejuízo de qualidade no meu dia a dia, seja emocional, seja física, seja orgânica, seja fisiológica. A gente vê muitas pessoas falando, ai, eu não dormi a noite direito, e aí a pessoa ela tá mal-humorada no dia seguinte, ela tá irritada. Tati, obrigado pela presença. Ela tá irritada, ela tá com uma paciência mais diminuída, que é o que eu tô falando, a vulnerabilidade, ela vai estar tanto pautada nessa questão quando eu estou intoxicado, porque eu fiz uso, ou porque na ausência, que são as síndromes de abstinência. Mas não só o dependente vai ter essa vulnerabilidade. Regina, obrigado pela presença. Não só o dependente vai ter essa vulnerabilidade, né? Qualquer pessoa que tiver utilizado um anestésico pouco antes, ou algumas horas antes, ou ficou muito tempo anestesiado, antes de alguma responsabilidade, algum compromisso, vai ter uma certa vulnerabilidade. É fato isso. Isso é fato. Vamos pensar, por exemplo, quem já fez alguma cirurgia, tomou anestesia geral, para você voltar totalmente, leva-se um tempo. Quando a gente vai no dentista, que a gente utiliza anestesia, para anestesia passar, demora-se um tempo. É a mesma coisa quando a gente usa uma anestesia emocional. Uma anestesia emocional frente a um objeto preferencial, seja bebida, seja a cocaína, seja a maconha, seja o sexo, seja o jogo, seja a compra, não importa o que seja, não importa o que seja, eu perco a noção porque eu tô anestesiada, e quando a anestesia vai passando, eu entro em pânico. Então você vê pessoas que elas falam, nossa, o tempo passou, eu nem vi. Lógico, eu tô anestesiada, eu nem vejo o tempo passar. E é aí que eu preciso tomar cuidado. Essa vulnerabilidade que eu me coloco, ela fica muito mais suscetível a eu estar direcionado a situações violentas. Já tem vários estudos também que mostram o quanto, por exemplo, quadros de ciúmes, eles são agravados diante do uso de álcool ou de outra substância química. A pessoa, ela intensifica, não é que ela fica ciumenta quando ela faz uso de álcool, quando ela faz uso de outras substâncias químicas, ou quando ela vê alguma pornografia, ou quando ela ficar muito tempo na internet. Não é isso. Intensifica aquele quadro. A gente sempre tem que pensar, gente, que o uso de anestésicos, anestésico eu falo no nível comportamental também, tá, gente? Seja o uso de bebida alcoólica, seja o uso de substâncias químicas, seja comportamentos aí não saudáveis, impulsivos e compulsivos, não importa, tá? Mas esse uso de anestésico, ele vai intensificar
uma dinâmica sua. Ela não surge, ela não vai surgir, ela não vai. Você não é ciumento, aí você bebe, você vai ficar ciumento. Gente, isso não acontece. Não acontece, tá? Ela vai intensificar. O que acontece é eu ficar vulnerável a questões externas e as questões, obviamente, que vão acontecendo no meu dia a dia, né? Naquele momento que eu tô intoxicado ou pós-uso. Mas ela não vai desencadear um quadro, por exemplo, por causa... eu não sou... ansioso e aí eu vou desenvolver ansiedade por causa que eu faço uso de cocaína. Gente, isso não acontece. Ele vai intensificar. Claro que se eu estiver fazendo uso de medicação, se eu estiver fazendo algum tratamento, né? Tudo isso vai o quê? Potencializar e vai intensificar aquele quadro, como eu falei. Então é importante que a gente olhe que essa vulnerabilidade, ela está linkada a esses quadros violentos, né? A essa violência, não unicamente eu para com o outro, mas o outro para comigo. Você vê quando eu falo, já falei em algumas lives, de repente situações de roubo, né? De brigas, de violências sexuais, de violências domésticas, né? Agressões. Então a gente vê que muitos casos estavam envolvendo um quadro aí de intoxicação ou um pós-uso, né? Um pós-uso aí de alguma substância química, incluindo o álcool. Porque as pessoas, às vezes, elas não colocam, Leonardo, obrigado pela presença, as pessoas não colocam o álcool, às vezes, como droga. É tão interessante, quando às vezes eu pergunto pro paciente, eu falo, você já usou alguma droga? Ele fala, não usei nunca nenhuma droga. E aí a gente vai investigando, e aí ele traz que ele faz uso de bebida, e eu pergunto pra ele, mas você falou que não faz uso de droga. Ele fala, André, mas eu só bebo. Ah, tá, e bebida é o quê? Bebida alcoólica é o quê? E isso já traz um dado de como eu enxergo aquela bebida alcoólica diante da minha dependência. Eu não me vejo dependente porque eu não vejo um problema o álcool, né? Mesmo desencadeando várias vulnerabilidades que a gente vai vendo no nosso dia a dia, né? Se a gente pensar nas mulas, o que são as mulas, gente? As mulas são aquelas pessoas em que elas transportam drogas, né? De uma cidade para outra, de uma região para outra, tá? Ou a gente fala de aviãozinho, são aqueles que vendem para os traficantes. Então, se a gente pensar nessa vulnerabilidade que eu me coloco diante das dependências, diante da necessidade, por exemplo, de me endividar, ou então eu quero trocar, né? Eu levo a sua droga até determinada cidade unicamente para trocar por droga, para que eu possa fazer o uso, ou a questão de se prostituir para conseguir substâncias, né, para conseguir ali suprir, né, a sua necessidade patológica, né, a sua doença, né, aquele gritar, aquele desespero de fazer o uso, de comprar, de jogar, não importa, porque a gente tá falando, quando a gente fala de dependência, a gente tá falando de dependência no geral, mas também a gente não pode esquecer que ninguém começou dependente. A gente sempre teve um evoluir para se tornar dependente. Então eu preciso sempre me perceber e me observar se esses meus comportamentos no dia a dia estão trazendo uma certa vulnerabilidade ou uma certa situação de agressividade, de violência diante aí das minhas relações, diante dos meus comportamentos. A gente vê, por exemplo, transtornos alimentares também, a gente vê um quadro emocional muito prejudicado, seja para mais ou para menos, tá? Ou porque eu como exageradamente, ou porque eu não como nada. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a falta alimentar ou excesso alimentar, ele vai trazer também um prejuízo, tanto físico quanto emocional. Eu ficar o dia inteiro jogando videogame, ele vai trazer um prejuízo orgânico, fisiológico e emocional. Por quê? Porque eu não vou beber água, porque eu não vou comer, porque eu não vou fazer minhas necessidades fisiológicas. Ou seja, eu trago... vamos pensar, gente, a bateria. Eu não carrego a bateria
de uma forma saudável. Vamos pensar num carro em que é gasolina, eu vou lá e coloco álcool, por exemplo. O anestésico é a mesma coisa. O meu corpo, ele precisa ser abastecido. Só que eu preciso tomar cuidado. Alexandre, obrigado pela presença. Só que eu preciso tomar cuidado. Por quê? Paula, obrigado pela presença. Só que eu preciso tomar cuidado. Por quê que eu preciso tomar cuidado? Porque eu não posso abastecer esse carro sem ser aquele combustível, né? E a mesma coisa o nosso organismo, nosso corpo, nosso emocional. Eu não posso abastecer, né, o meu organismo com algo que não é saudável, que são os anestésicos aí quando a gente fala do álcool, quando a gente fala da cocaína, da maconha, quando a gente fala do crack, do êxtase, né, quando a gente fala do exagero do açúcar, quando a gente fala do exagero do sal, né, pro diabético e pro hipertenso, quando a gente fala aí de algum comportamento que vai te tirar do eixo, como eu falei, horas na internet, horas do videogame, né? Ou a própria pornografia. Então, tudo isso não é uma bateria que vai ser saudável para o seu organismo, para o seu corpo, para o seu emocional. E aí eu me coloco vulnerável ao outro. Eu me coloco vulnerável ao externo. Quando eu fui no início da live, quando eu falei da votação, é isso, veja, eu estou vulnerável, eu estou intoxicado, ou eu estou pós-uso, e aí, gente, eu vou lá todo desorientado para votar, e aí uma pessoa chega e fala, olha, vota aqui. Dá o número para você, o papel para você. Você, como já esqueceu o número, né, que é isso, quando a gente fala dependência, tem uns lapsos de memória, a gente esquece, né, por alguns segundos, e aí o que acontece? Aquele outro me faz isso, eu pego, vou lá e voto em quem ele falou, ou eu perco a hora de votar, ou eu perco a hora de entregar o meu trabalho, ou eu perco a hora do compromisso que eu tinha agendado, eu perco a hora porque eu estou vulnerável, e aí eu fico o quê? Eu fico mal, eu fico arrependido, eu fico culpado, e aí o outro, dependendo com quem a gente se relaciona, dependendo da situação, minha gente, a gente fica na mão do outro, a gente fica vulnerável, porque o culpado fica na mão do outro, aí o outro faz você de gato e sapato. Então eu falo para o paciente dependente, esse é um perigo muito grande, né? Esse é um perigo muito grande. Por quê? Porque eu fico com uma sensação de culpa, um arrependimento tão grande, que aí o que o outro falar, para eu amansar a coisa, eu vou lá e faço. Ou eu ataco, né? Entro naquela questão da violência e da agressividade, para que o outro não se aproxime, para que o outro não fique me amolando, não fique me enchendo o saco. O que eu faço? Eu ataco, porque é isso, né? Ou a gente vai atacar, ou a gente vai fugir. E é o que é o saudável? É eu poder ser assertivo, é eu poder, primeiro, assumir que eu não estou dando conta daquilo unicamente comigo, que aquilo está trazendo um prejuízo, seja ele qual for. Às vezes tem pessoas que falam, mas eu nunca tive problema nenhum com bebida, nunca tive. Oi, Eliane, minha linda, obrigado pela presença. Elaine também, obrigado pela presença. Aline, obrigado, minha linda, pela presença. Aí o que acontece? Como eu pego e ele fala, eu nunca tive problema nenhum com o meu uso, com o meu comportamento. E aí ele vai trazendo histórias que ele não se dá conta de que aquela situação não direcionada àquele uso, ele acha que não está vinculado, ele acha que não tem nada a ver. E lógico que tem. Por isso que eu falei, o problema, gente, não é só quando eu estou intoxicado, né? Tem a questão do pós, tem a questão da abstinência, que é a ausência daquele comportamento, daquele uso, no nível de dependência. Então, a questão não é só quando eu estou intoxicado, porque quando eu estou intoxicado, a coisa se agrava de uma dimensão absurdamente. Mas quando eu não estou intoxicado, é tão grave também. Tão grave quanto, porque como eu falei, existem vários sintomas, e eu posso fazer aqui uma live em algum momento, falando sobre síndrome de abstinência, que é a ausência
né, daquela substância no meu corpo, que e muitas pessoas já trouxeram isso, né, o quanto que a pessoa ela fica agressiva, ela fica mais hostil, né, ela pressiona, ela oprime. Eu já vi muitas famílias me falando, André, a pessoa ela fica tão nervosa, tão agressiva pedindo dinheiro, que a sensação que eu tenho é que ela vai me matar, que ela vai pular em cima de mim. Porque é isso, eu faço qualquer coisa para conseguir o que eu preciso, né? Diante da dependência. Por quê? Porque eu já tô naquele nível. Vamos pensar, gente, na questão da cafeína. Quem é dependente de cafeína, vamos pensar no café, e eu não preciso ir muito longe. Pensa você que toma café todos os dias, né? Que você pode achar que não tem problema nenhum. É um cafezinho, né, gente? O café é a segunda bebida mais tomada, gente. Mais bebida, né? Mais utilizada no mundo, sabia? A primeira é a água. A segunda é o café. É o café. Então, veja, a cafeína, ela é estimulante. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu tomo café para manter acordado, e nós já falamos aqui em várias lives, né? Rosa, obrigado pela presença. Café não é para manter acordado. Agora, fica lá um dia sem tomar café. Fica 2, 3, 4 dias sem tomar café. Vamos ver no 5º dia como você vai me falar. Muitas pessoas já vão relatar que no primeiro dia dá dor de cabeça. Que no primeiro dia, no final do dia, já está com o mau humor alterado. Por quê? Porque tem aí a cafeína, ela tá dentro do DSM-5, que é um códigos aí internacionais de doença, em que ele está dentro da dependência como o F15, que é, o que é o F15? Outros estimulantes, incluindo a cafeína. Então nós precisamos tomar cuidado em tudo que envolve a cafeína. Café, que é estimulante, Coca-Cola, a própria, né, o café mesmo, chá preto. Então tem cafeína, não que chocolate tem cafeína, mas existem alguns chocolates que tem. Como tem alguns chocolates que tem bebida alcoólica, né? Então, tudo que é trufado tem bebida alcoólica, que é o rum. Esses chocolates aí que são com licor. Valdinei, obrigado pela presença. E isso pro dependente, ele precisa tomar cuidado. Ele precisa se observar e se perceber. É trabalhoso, não é difícil, mas é trabalhoso. Porque, veja, gastronomia francesa, por exemplo, utiliza muita bebida alcoólica para flambar as comidas, né? Ou até mesmo no prato. O dependente de álcool, ele precisa ter ciência disso. Ele precisa saber, como várias outras gastronomia. Então veja, André, mas ele não vai poder comer? Se ele é dependente de álcool, não. Como o diabético. O diabético ele não pode, como o tolerante à lactose, né? O alérgico à lactose. Não tem que não vai fazer uso. O dependente é a mesma coisa. Não é o fim do mundo. Existem outras formas que você pode se alimentar. A mesma coisa quando a gente fala do vegano, quando a gente fala do vegetariano. Existem pessoas que têm uma anemia crônica em que ela precisa saber que não basta eu querer ser vegano. Não basta eu querer ser vegetariano. Existem alguns alimentos que são essenciais e necessários para pessoas que têm uma anemia crônica. Que é o que eu sempre falo aqui. Qualidade de vida saudável é eu ter a clareza, o entendimento e a maturidade de entender o que eu preciso, o que dá para eu fazer e o que é necessário. Não é só o que eu quero. Não dá para eu me prejudicar, não dá para eu ter uma não qualidade de vida saudável unicamente porque eu acho bonitinho ser vegano, porque eu acho bonitinho ser vegetariano, porque eu acho bonitinho ter um parto embaixo da piscina. Então, assim, não que não possa, mas eu tenho que avaliar a minha realidade. Eu tenho que avaliar as circunstâncias da minha vida. E isso é muito sério. E eu gosto de trazer isso. Ana Paula, obrigado pela presença, minha linda. E eu gosto de trazer isso porque a gente leva tão ao extremo que é só o dependente que faz essas questões, essas situações, que se a gente pensar no dia a dia, não. Não. Existem pessoas rígidas, pessoas fanáticas. A gente vê pessoas religiosas muito fanáticas. Eu só converso com pessoas que seguem a mesma religião que eu. Eu só falo com pessoas que frequentam o mesmo templo, a mesma igreja, mesmo centro, não importa aí a denominação, que eu frequento. Ou seja,
Eu tenho um fanatismo tão grande que eu não lido com o diferente. Que eu não lido com a diversidade. Gente, maturidade. Cristina, minha linda, obrigado pela presença. Maturidade é você aprender a lidar com a totalidade do mundo, da vida, de uma forma saudável. Não é você fugir. Não é você desvalidar o outro. Que soberba é essa? Que arrogância é essa? Que você acha que você é mais que o outro? Né? Então veja, não é só o dependente que chega nesse nível. Qualquer pessoa imatura, infantilizada, vai chegar nesse nível. E aí é isso. E você? Está maduro o suficiente para poder desenvolver a melhor qualidade de vida saudável para você e para o mundo? Porque não vem com essa hipocrisia. Ah, eu tenho qualidade de vida saudável para mim. Não teremos qualidade de vida saudável unicamente para mim. Se eu não consigo ter isso expandido às minhas relações, aonde eu frequento, com quem eu vivo, com quem eu me relaciono. Por favor. A gente olha tanto o rabicó do dependente e para de olhar pra gente. E a gente já falou isso, eu já falei isso em várias lives. Quando a gente fala de vulnerabilidade e violência, é isso. Olha que grave, eu agrido um doente. Como eu já disse várias vezes também, ninguém escolhe ser doente, mas a qualidade de vida saudável é uma escolha. Mas olha aí, eu agrido. Gente, de vítima as pessoas começam a virar culpadas. Culpadas. Eu sou culpado de ser assaltado no meu carro, no farol, porque eu deixei minha bolsa no banco do passageiro. Porque eu deveria ter deixado embaixo do banco no chão. Eu sou culpado porque eu saí com uma roupa curta e fui violentada na rua porque eu estava de roupa curta. Eu fui violentado porque eu fui assaltado porque eu saí contando dinheiro do banco. Eu sou culpado porque eu estava andando de madrugada na rua refrescando minha cabeça e aí eu fui agredido. Eu fui culpado porque eu estava demonstrando meu afeto ao meu amigo, abraçando ele na Paulista, e eu sou agredido por causa que estou abraçando e demonstrando afeto. Minha gente! Minha gente! De vítima eu viro culpado. E isso é muito sério. A vulnerabilidade que eu estou. Todos nós estamos vulneráveis. Todos nós estamos vulneráveis quando nós não nos conhecemos, quando nós ficamos limitados a opressões, quando nós não conseguimos nos posicionar de forma saudável, quando nós não conseguimos desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável dia a dia. Por quê? Eu sempre digo essa frase, como não adoecer ao mundo adoecido? Por quê? Porque às vezes você vai questionar, André, mas eu tento fazer tudo de acordo com a lei, mas eu vejo que não funciona, André. Não funciona porque eu vejo que as pessoas passam a perna, que as pessoas bulam, que as pessoas... Para de olhar o rabo do outro. Olhe o seu. Olha o seu. Você está criticando do outro, que o outro faz isso, e tá o quê? Dizendo que tá muito complicado ser o que eu sou. Você quer ser o outro, então. Você tá metendo o pau no que o outro faz e você quer ser igual ao outro, então. Que hipocrisia é essa? Tá dizendo que o outro, ele sonega imposto, por exemplo, né? Que ele pega e suborna pessoas. Mas ele conseguiu passar na sua frente, ele conseguiu aquele emprego, e aí você fala, puxa, eu tô tentando seguir aqui né, as regras, assim não tá dando, porque eu tô 20 anos aqui esperando uma vaga, e aquele outro chega agora e consegue, por quê? Porque ele deu dinheiro? Então eu vou lá e vou dar. Ou seja, você tá criticando o outro, e vai fazer a mesma coisa, idêntico, com fofoca. Você mete o pau que o outro
fofoca, que o outro fala mal do outro, que o outro fica fuxicando a vida do outro. E você tá fazendo o quê? Falando dele, fuxicando da vida dele. Se você olhar mais para sua vida, se você consegue voltar-se mais para si, você vai ver que você vai ter muito mais tempo para fazer as suas coisas. Claro, gente, que a gente expressar de uma forma assertiva com um amigo, na terapia, com pessoas próximas, íntimas, sobre o seu desconforto, é uma coisa. É uma coisa, né? Agora, eu ficar voltado a essa situação, a mesma coisa com a dependência. As pessoas metem o pau no dependente. Ah, é lá, só bebe, só sabe fazer, só ficar no computador. E você que fica o dia inteiro, gente, na internet, mal come, mal dá atenção para os seus familiares, deixa seus prazos vencerem. E você que bebe, eu não sou dependente, mas quando eu bebo, eu causo. Chego atrasado, chego tarde, não honro o horário, não cumpro o que eu coloquei a fazer. Arrumo uma confusão, arrumo uma discussão, né? Fico meio melancólico, meio deprimido, ligo pra todo mundo, porque aí eu amo todo mundo, mando mensagem pra aquela pessoa que eu não tenho coragem, e aí depois eu me arrependo. Quem é você pra falar então do dependente? Se você faz a mesma coisa, se você não toma café, você fica com dor de cabeça, você fica mal-humorado, você fica irritado. É a mesma síndrome de abstinência que o dependente de álcool, de cocaína, de maconha, de crack, de internet, de sexo, de pornografia. É a mesma coisa. Não minimize os prejuízos que você tem na sua vida. E olhe para a sua vida, que você só vai saber os prejuízos que está tendo na sua vida a partir do momento que você olha para a sua vida. Se você ficar olhando para a vida do outro, jamais você vai ver os prejuízos, jamais você vai ver a sua vida. Você vai ver a vida de todo mundo, menos a sua. E aí eu também tenho que me pensar sobre isso, gente, porque é um sofrimento. Se eu tô olhando muito para a vida do outro, eu tenho que entender porque eu não consigo olhar para minha vida. Porque de repente minha vida tá tão sofrida, tá tão angustiante, tá tão pesada, tá tão tensa, que eu não consigo entrar em contato com ela. Então eu preciso sim voltar para mim. Eu preciso me perceber, eu preciso me sentir, me observar. E se você não tá conseguindo fazer isso por conta, procure um profissional que possa estar junto de ti, que possa estar do seu lado, que possa estar caminhando junto de você para desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável diante dessa vida que está sofrida, que está angustiante. Quando eu faço uso de álcool, quando eu faço uso de substância, gente, eu abaixo, que eu falo aí, os freios inibitórios, e aí me coloca vulnerável aos meus comportamentos impulsivos. Ou seja, onde eu cometo alguns comportamentos em que, quando eu não estou intoxicado, eu não tenho coragem. Então, suicídio, né? As pessoas cometem suicídio, por exemplo, quando elas estão intoxicadas, quando elas estão aí um pós-uso recente. Eu já falei aqui sobre isso, né? Alguns estudos aí mostraram muitas pessoas de acidentes de carros, né? Teve aí alguns estudos que mostraram que depois a pessoa teve acidente de carros que jogaram em barranco, bateram no poste, e aí depois investigando com as pessoas já tinham bebido, tinham usado substância, e aí elas cometeram, tiveram o impulso da tentativa de suicídio porque estavam intoxicadas. Então não foi um acidente de carro, foi uma tentativa de suicídio. Por quê? Porque eu tinha bebido. Só que isso não é investigado. É acidente de carro, pronto, acidente de carro, morreu. Porque tinha bebido. Só que ninguém investiga isso. E é importante. Eu preciso me perceber, eu preciso me observar. Não dá pra sair aí criticando todo mundo. Eu não estou dizendo pra passar a mão na cabeça, porque eu tenho que passar a mão na cabeça dependente, jamais, porque eu sou o primeiro a falar pra família. As regras precisam estar claras. Michel, obrigado pela presença, meu lindo. As regras precisam estar claras.
com dependente. Dependente, ele pede limite. Dependente, ele pede regra, gente. Fantasiosamente do que as pessoas acham, o dependente ele tem uma dificuldade de lidar com regras. Ele tem uma dificuldade de lidar com normas. Ele tem dificuldade de lidar com compromissos, com disciplina. Mas ele pede. É que ele não consegue fazer isso unicamente ele. Então ele pede, né? Por isso que ele vai desesperadamente pedir ajuda do outro, seja inclusive do anestésico. Do anestésico, porque ele não consegue lidar com aquilo. E eu preciso ser o quê? Um certo direcionamento. Então não adianta eu apenas criticar, porque é isso que eu tô falando. Eu critico o dependente, mas será que eu não tenho determinados comportamentos parecidos? Eu só não sou dependente, mas eu tenho comportamentos, que é o que eu falei na live passada. Então, a vulnerabilidade à violência, ela é intensificada de uma forma absurda quando estou intoxicado. Quando eu tenho pós-uso. Quando eu tenho um pós-uso, meu reflexo ele tá alterado. Para dirigir. Ah, André, mas eu dirijo tão bem, né? Ah, tá, então nós vamos esperar, porque estudos mostram o perigo. Uma lata de cerveja, ela já traz um prejuízo na sua coordenação motora e no seu reflexo, né? E aí o que acontece? Ah, mas eu nunca bati o carro, eu nunca atropelei ninguém, eu nunca aconteceu nada. Ah, tá, porque nunca aconteceu, ok. Né? Tem uma paciente que ela faz uso de álcool, ela falou, André, quando ela me procurou, ela anda de ônibus, eu já passei, eu fui e voltei e não tinha acordado. Eu já desci do ônibus e caí e me machuquei. Já perdi minha carteira, já perdi dinheiro, quase fui violentada. Olha isso, olha o perigo. E isso também acontece a uma pessoa que não é dependente. Numa festa do oba-oba, que tá uma festa, todo mundo bebendo, todo mundo cheirando, fumando, né? Tá todo mundo no oba uma vez por ano, né? Aquele ano que todo mundo se encontra, nós, né? Esse ano foi isso, né, gente? Eleição, a gente não encontrou com ninguém durante o ano inteiro quase, família principalmente, que tem idosos, né? Que tem pessoas aí em grupo de risco, foram encontrar hoje. Foram encontrar hoje, por quê? Porque votam perto de casa, todo mundo junto, né? Eu falo que eleição, casamento e velório é o momento que todo mundo se reúne. Que todo mundo se reúne, todo mundo se encontra. E hoje não foi diferente, né? Eu soube de várias situações. Então, o que eu vi de postar churrasco, né? O que eu vi de postar de povo tudo junto, família, né, que não tinha se visto durante todo esse tempo. Então, é mais ou menos isso, assim, eu fico, né, eu não frequento festa, eu frequento festa uma vez ao ano, ou só festa de final de ano, ou só uma festa ou outra, mas quando eu vou, eu despiroco. Eu despiroco. Eu perco a noção, eu perco a razão. Ah, André, mas isso é uma vez, 2 vezes por ano. Nunca aconteceu nada. Ah, tá, e nós vamos esperar acontecer, é isso. Essa é a gravidade, gente. Por que eu faço o que faço? Quando eu falo de vulnerabilidade e violência, é isso. Você sabe que pode ser que aconteça. Você sabe que pode ser que algo desencadeie e caminhe para uma estrada não muito saudável. Você sabe. Mas não. Continuo. Né? Festas open bar é isso. Ah, eu paguei, eu vou beber até cair. Eu já ouvi isso. Como quem vai em rodízio. Ah, paguei, eu vou comer até passar mal. Gente, olha que grave. É igual o dependente. Comprei 10 pino, não tô aguentando no quinto, eu vou cheirar os 10 por causa que eu comprei. Você vê que seu comportamento não é tão diferente quanto o dependente? Você só não tá no nível de um diagnóstico dependente, mas para chegar lá também é um pulo. Tô com dor de estômago, uma gastrite ferrada, mas continuo tomando café. Tá? E eu quero que se reflita sobre isso.
sobre a vulnerabilidade e violência que nós nos colocamos em várias situações. E para o dependente, para o familiar dependente, quando a gente fala de palestra, né, nas empresas, de CIPA, né, quando a gente fala de prevenção, é eu fazer o outro refletir, fazer o outro pensar sobre isso. De você dependente, eu preciso esperar acontecer. Você precisa atropelar alguém. Você precisa bater o carro. Você precisa cair no ônibus. Você precisa perder a carteira. Precisa ser violentado. Precisa ser assaltado. Pra você... Opa! Ainda assim, muitas vezes, não se faz esse link. Não se faz esse link. Não se faz. Principalmente se for um pós-uso. Se eu não estou intoxicado. Principalmente. Porque o pós-uso, como eu falei, você ainda assim está vulnerável. Né? Mas eu não faço link. Porque eu não estou bêbado. Eu não estou cheirado. Eu não estou fumado. Então eu não faço link. O dependente de sexo, eu passo na rua, você olhou pra mim, eu boto você para ir no carro. Não sei quem é a pessoa. Eu não sei quais são, né, o que ela vai fazer comigo. Se eu não tenho carro, é atrás de poste, atrás de muro, vai pra motel, pra casa da pessoa. O dependente de sexo é isso. Agora, e você? Qual que é a diferença você que tá numa balada, conhecer alguém e ir pra casa da pessoa? Porque você tá mais vulnerável. Já tem vários estudos que mostram. A bebida ela é erotizada, né? Ela deixa o outro mais erotizado, mais sensualizado. E aí? Você conhece alguém na balada, vai lá pra baixo da escada pra ter uma relação sexual. Nem sabe quem é a pessoa. Você que tem um prazo para entregar amanhã e você não consegue porque você fica na televisão, vendo pornografia até as 4 da manhã. E no dia seguinte você acorda com olheira, acabado. Como eu já falei aqui, existem pacientes para mim que falam que ele só consegue dormir depois que ele se masturba. O problema não é se masturbar. O problema é você conseguir dormir só depois de fazer isso. Você só consegue dormir depois que você vê uma pornografia. Você só consegue dormir depois que você bebe. Você só consegue acordar depois que você bebe. Ou própria medicação. Existem pacientes dependentes de benzodiazepínicos, que são os Rivotril, diazepam, essas medicações, por isso precisam ser avaliadas com o médico. Existe uma paciente que ela veio para mim encaminhada, ela tomava 90 gotas de Rivotril por dia. A cada 20 gotas é um comprimido, tá, gente? A cada 20 gotas é um comprimido. Então ela tomava 90. Para pular da cama, ela tinha que tomar 20. 20 gotinhas para pular da cama. E aí, durante o dia, ela ia pingando. Na mesa dela já tinha o copinho que ela ia pingando e ia tomando durante o dia. Para manter-se acordada. Nossa, mas o Rivotril é para dormir? Para você ver. Para você ver. No momento da dependência, o objetivo da medicação, ela faz o quê? Ao contrário. É o rebote que a gente fala. É a mesma coisa a cocaína, que é estimulante. A maconha, que ela é, como todo mundo diz, né? Ela é relaxante. A bebida inicial, ela é estimulante, mas ela é depressora. Depois de um tempo, aqueles efeitos não tem mais. Dependente de compra no início, o êxtase em fazer compra é muito maior de quando está na dependência. Depois já não tem mais graça. Eu vou lá e antes eu comprava todo final de semana. Agora, com o nível de dependência, eu preciso comprar todos os dias uma coisinha para saciar.
A gente chama de tolerância. Vai aumentando. Vai aumentando. E aquele efeito inicial não vai se ter nunca mais. É a mesma coisa que querer substituir. Procure algo, quando a gente está abstinente, procure algo que seja tão prazeroso quanto. Não existe, jamais vai existir. Nunca procure isso, gente. Procure o que é necessário, o que é preciso, o que pode, o que você consegue, o que dá para se fazer. Porque você nunca vai encontrar algo comparável ao prazer que você teve no início. Nunca. Seja dependência química ou dependência não química. Nunca você vai encontrar. E aí você fica, e aí prometem isso pra você, você fica a vida inteira procurando isso e não vai achar. Nunca você vai achar. Inclusive, posteriormente lá ao uso, quando a gente tá no nível de dependência, o fazer aquele uso ou aquele comportamento é para aliviar um desprazer. Não se tem mais prazer. É aliviar o desprazer. Porque eu tô irritado, compro, fico bem. Tô chateado, compro, fico legal. Tô irritado, como, fico bem. Tô com insônia, bebo, durmo. Tô com sono, cheiro, fico acordado. Ou seja, é o aliviar o desprazer da insônia, aliviar o desprazer do mau humor, aliviar o desprazer da irritabilidade. Eu preciso aprender a lidar comigo na totalidade. Não é lidar comigo apenas com o que eu quero, com o jeito que eu quero. Eu preciso aprender a lidar comigo com tudo. Eu já falei pra vocês, de manhã eu sou muito mal-humorado. Demais de mal-humorado. Muito. Só que eu tive que aprender a lidar comigo mal-humorado. Eu tive que aprender a lidar comigo mal-humorado. Porque ninguém tem nada a ver com isso. E eu preciso, obviamente, também desenvolver qualidade de vida saudável pra mim na minha totalidade. Então eu aprendi. Fácil? Sim, mas é trabalhoso. Porque eu faço isso todos os dias. A todo momento. E aí, às vezes, ainda... Opa, puxa aqui. Mas se conhecer, se observar e se sentir, é isso. É você estar atento ao seu comportamento. É você estar atento aos seus sentimentos. É você estar atento às suas sensações. Não dá pra se ter desculpinha na vida. Eu sou o que eu faço. Eu não sou o que eu falo. Falar, todo mundo fala. As pessoas falam muito e fazem pouco. Então, assim, eu preciso fazer, eu preciso ter ali a postura do fazer para construir o meu discurso. Claro que existem coisas que eu não preciso fazer. Eu não preciso pular décimo andar para saber que eu vou me esborrachar lá embaixo. Eu não preciso beber para saber que eu vou ficar bêbado. Eu não preciso cheirar para saber que aquilo não vai ser saudável. Eu não preciso fumar maconha para saber que aquilo vai me deixar desorientado. Então tem coisas que eu não preciso fazer. Inclusive o não fazer, logicamente, me constrói. Então nós somos o que fazemos, não o que falamos. E aí sim, diante do que fazemos, nós construímos o nosso discurso, de confirmação ou não. Então eu espero que essa live tenha contribuído quando a gente fala de vulnerabilidade e violência. O quanto que isso está muito mais presente no nosso dia a dia, o quanto a gente imagina. Isso é muito sério, isso é muito grave. E eu espero que todos nós possa desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável. Porque, como eu sempre falo, quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis eu vou encontrar na minha caminhada, na minha trajetória. E eu fico à disposição para quem quiser me chamar no direct, quem quiser mandar mensagem, quem quiser caminhar rumo a esse desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Por quê? Porque terapia, psicoterapia, se conhecer é dentro do âmbito terapêutico. E eu tô aqui disponível para isso. Porém, qualidade de vida saudável é uma escolha. Não adianta eu querer fazer por fazer, para mostrar para o outro. Novamente, enquanto eu estiver olhando para o outro, enquanto eu estiver olhando radical para o outro, enquanto eu estiver querendo impressionar o outro, eu apenas estou existindo. Eu não estou vivendo. E lá na frente você vai olhar para trás e vai ver que você não viveu nada. E aí é muito tenso. É muito tenso.
Então, obrigado a todos, obrigado pela participação aí de vocês, né? Ouvindo aqui comigo. Obrigado, Cris, obrigado, Ana, obrigado, Michel. Obrigado a todos que estiveram aqui comigo. Não sei se alguém tem aqui alguma pergunta, deixa eu ver. Se alguém tem algum questionamento aqui. Deixa eu ver quem é que estará cá. Ah, meu Deus, o que que eu fiz? Não sei que... Ai, apertei um botão aqui, gente, que eu não sei o que eu fiz, viu? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Obrigado, obrigado. Então, ó, Lia, obrigado por estar aqui comigo. Paulo, obrigado. Rosa, Michel, já falei. Regina, obrigado a todos que estão aqui comigo. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Sempre é um prazer poder contribuir para desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável aqui. Espero que todos, como eu falei no início, tenham tido aí um excelente final de semana, um domingo de eleição maravilhoso e que possamos ter aí uma semana bastante iluminada, com bastante vivências e experiências saudáveis, e eu fico à disposição. Compartilhe essa live, chame as pessoas, né? Convide as pessoas para poderem estar aqui, convide as pessoas para que elas possam me seguir ali, porque eu tento a todo dia trazer uma reflexão para que a gente possa desenvolver sempre essa melhor qualidade de vida saudável. Lia, obrigado, querido, obrigado, querida, por aí, os feedback de vocês, gente, é maravilhosos, eu adoro, né, quando vocês dizem que contribuiu, que foi bom, que foi legal, esse é o objetivo realmente aqui, né, que a gente possa, de fato, desenvolver uma qualidade de vida saudável, real e inteira. E domingo que vem nos vemos, gente. Olha isso, né? Daqui a pouco estamos chegando à reta final do ano. Como pode? E daqui a pouco eu vou aqui trazer alguns projetos que eu tô pensando para 2021 com a participação de vocês. Quero muito estar interagindo mais com vocês. Espero poder contar com vocês. Mandem aí temas, assuntos, para que a gente possa estar aí semanalmente juntos, todos os domingos, às 18 horas e 16 minutos, horário de Brasília, e às 21 horas e 16 minutos, horário de Portugal, nesse momento que não tem horário de verão aqui, né? Eu acho que a partir de fevereiro, março que muda os horários, mas até aí teremos esse horário aí de domingo. E durante a semana, as minhas postagens. Compartilhe, chame o povo. Minha gente... Tchau, tchau, obrigada.